O cerimonial solicita a todos que ocupem seus lugares para o início desta audiência pública, bem como a gentileza de desligarem seus aparelhos celulares ou utilizarem o perfil silencioso. Obrigado. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal, nesta oportunidade, para participarem da audiência pública que debaterá a situação da área localizada na 710 Norte, destinada à construção de um jardim de infância, proposta pelo excelentíssimo deputado Raimundo Ribeiro. Convido, portanto, para tomar posição à mesa e presidir os trabalhos, Sua Excelência, o senhor segundo secretário desta Casa de Leis, deputado Raimundo Ribeiro. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, tenho a honra de declarar aberta a presente audiência pública da Câmara Legislativa do Distrito Federal para debater a situação da área localizada na 710 Norte, destinada à construção de um jardim de infância. Convido a tomar assento à mesa a senhora diretora da área de urbanismo da Administração Regional de Brasília, Simone Maldi. O senhor diretor da Agência de Fiscalização do Distrito Federal, Georgiano Trigueiro. O senhor representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal, SEDUMA, Maurício Goulart. Senhor diretor de Fiscalização do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, IBRAM, Flávio Marcelo. Senhor representante da TerraCap, arquiteto Rafael Rezende. Senhor representante dos moradores da 710 Norte, Júlio Otsuki. Senhor representante legal do Colégio Alvaci Vitrossi, Dr. Sandro Murilo Guimarães Guilherme. Também o senhor representante dos moradores da 710 Norte, Raul Oswaldo Acâmpora. Boa noite a todos. Quero iniciar agradecendo a todos os servidores do Governo do Distrito Federal que prontamente atenderam a esse nosso convite, né?
Quero agradecer aos moradores que aqui se encontram também e quero agradecer também aos nossos servidores, tanto do Gabinete 7 quanto da 2ª Secretaria e os servidores do cerimonial desta casa, que não medem esforços para que a gente possa cumprir o nosso verdadeiro papel de parlamentar, que é propiciar a todos os moradores um campo adequado onde nós possamos discutir as questões que afligem o cidadão do Distrito Federal. E essa audiência, ela é fruto de uma delegação de moradores que tive a oportunidade de receber no nosso gabinete, e moradores que se mostravam inconformados e resignados com o fato de que estava sendo erguido lá na 710 Norte, né, ou está sendo erguido na 710 Norte, um prédio que, segundo o entendimento dos moradores, inicialmente estava previsto para servir a um jardim de infância, o que traria, evidentemente, uma arquitetura, né, compatível, e que, no caso, está sendo destinado para um jardim de infância. E entendem esses moradores que essa construção poderá trazer uma série de dissabores, né, para esses moradores. Em razão disso, nós, então, propusemos, estive lá pessoalmente, fui visitar a obra, inclusive, né, e aí entendi que o melhor local onde nós pudéssemos discutir essa questão seria exatamente na Câmara Legislativa, no plenário desta casa, porque essa é a casa realmente da população do Distrito Federal. É uma casa que muitas vezes é criticada, mas ela é criticada porque dos 3 poderes que existem nesse país, é o poder mais aberto mesmo, é o poder onde a população tem a oportunidade de estar mais próximo dos seus representantes. Algumas críticas são justas, outras talvez injustas, mas o importante é que nós temos sempre este foro onde possamos discutir os nossos problemas. E aí tomei a liberdade, e agradeço mais uma vez, de convidar os principais atores envolvidos nessa questão. No caso, a TerraCap, né, que encaminhou um representante, a agência de fiscalização, que inclusive esteve no local quando os moradores, né, demonstraram a sua irresignação, a SEDUMA, né, que teve participação neste processo, o IBRAM, que certamente terá participação nesse processo, e acho que são esses os órgãos que se fazem presentes, não é isso? E temos aqui diversas pessoas que, pela sua própria ação neste processo todo, terminaram sendo reconhecidos como os representantes dos moradores, né? Mas temos aqui também moradores da 710 Norte que, certamente preocupados, né, com a qualidade de vida da sua quadra, né, estão aqui para poder a gente discutir, né, essa questão. Quero agradecer também aqui o representante da escola, que prontamente atendeu o nosso pedido, né, e está aqui conosco para fazer esse debate. Eu gostaria, então, de, ao iniciar os trabalhos, desculpa, pessoal, que eu estou aqui tentando achar o script, né? 709 também está presente. Agradeço, então, aos moradores também da 709 que se fazem presentes nessa sessão. Gostaria de iniciar passando a palavra para que possa fazer as considerações iniciais ao senhor representante dos moradores da 710 Norte, o Raul Oswaldo Acâmpora. Pode usar a tribuna lá, Raul, e vai... Pode.
Mas se desejar usar da tribuna, Não, acho que você ficaria muito bem. Não me sinto à altura. Primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença dos moradores da 709, da 710 e das demais quadras impactadas pela construção dessa escola. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer aqui, primeiramente, agradecer a iniciativa do deputado Raimundo Ribeiro, que nos permitiu aí esse espaço para que pudéssemos conversar sobre esse assunto, já que até então todas as medidas, tudo que estava acontecendo, só partia dos moradores, os moradores já estavam sendo prejudicados. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte: não existe uma associação de moradores formal hoje aqui, não existe um líder de moradores, somos todos integrantes de uma comunidade que não está satisfeita, em momento algum, com a construção dessa escola, e eu vou elencar aqui alguns motivos que a gente possa aqui discutir de uma forma mais abrangente. Primeiramente, nós não somos contrários à construção de uma escola de jardim de infância no terreno, que é a vocação, que é a destinação desde 1967. Se for para construir um jardim de infância, nós estamos totalmente de acordo. O que nós não queremos é que, sem um rito legal requerido pelo Estatuto da Cidade, que requer a mudança de destinação deste terreno para a construção de um outro tipo de escola que estão querendo fazer lá. Então, numa área que nós temos hoje, destinada a um jardim de infância, nós temos o quê? Estão querendo construir uma escola de ensino médio com um curso de admissão e que não sabemos aonde isso se vai parar por aí. E nem tampouco quantos alunos vão fazer parte dessa nova escola. O que nós queremos saber é o seguinte: foi feita, em algum momento, a alteração de destinação desse terreno? O que nos foi respondido até agora foi que a alteração foi feita com base na NGB 144/88. Para quem conhece um pouco de engenharia aí, não precisa conhecer muito, sabe muito bem que a NGB nada mais é do que uma norma técnica definida pela administração do GDF para que todas as construções observem aqueles parâmetros. Então, a NGB, ela diz o seguinte: olha, o afastamento, ela fala de afastamentos, ela fala de metragens, de pavimentos, de garagem, uma série de coisas. Mas, em momento algum, a NGB tem um poder maior do que uma lei federal, que é o Estatuto da Cidade. Então, o que nós queremos saber, o que não nos foi dito nem provado até agora, foi feita essa alteração de destinação? Eu tenho quase certeza que não, mas estamos aqui para conversar, estamos aqui exatamente abertos ao diálogo, né? Temos a questão da legalidade e da regularidade da mudança de destinação. Foi feita de acordo com o que manda a lei? A mudança de destinação de uma área hoje, ela tem que ser feita com um projeto de lei assinado pelo governador do GDF, do Distrito Federal. Ela não pode ser feita por qualquer executivo. Um secretário do Distrito Federal, de obra, seja lá o que for, ele não tem poder. E isso atestado por um procurador do GDF, que se baseou, inclusive, em nos dois maiores juristas que esse país já teve. Pontes de Miranda e aquele outro rapaz. Então, é assim, o que nós queremos saber, na realidade, é o que vai acontecer com a nossa área. Não pode simplesmente chegar lá alguém e falar, nós vamos construir, pronto. Não, não é assim. A lei prevê um estudo de impacto na comunidade,
prever uma consulta à comunidade, e nada disso foi feito. Eu moro lá há 7 anos. Tem gente que mora lá há 40, 50, e nunca foi consultado sobre isso. E vão querer passar o que para a gente agora? É tudo como foi feito até hoje, e isso aí vai um apelo meu pessoal para a classe política de Brasília, que está passando por uma crise violenta, né? É assim, será que não está na hora dos políticos dessa cidade mudarem o rumo e começarem a aprovar apenas coisas regulares e dentro de uma legalidade? Ou vamos deixar continuar tudo como está? Apesar dos escândalos, de tudo que está acontecendo. A sociedade está se mobilizando. Nós estamos aqui, de peito aberto, mostrando o que nós queremos e o que nós não queremos. E nós não queremos uma escola de ensino fundamental ali. Se por acaso, fosse que hoje o proprietário do terreno quisesse cumprir essa etapa e de mudar essa destinação, com certeza não conseguiria. Gente, fecharam uma passarela, uma área pública, por onde passam crianças da APAE, que são obrigadas a atravessar a rua, subir escadas com o apoio de monitores. Que é isso? Mudaram metragem de terreno. Todo o terreno aqui em Brasília tem o formato retangular. Só esse tem o formato quadrangular. Por quê? Nós queremos aferição dessas medidas. Nós somos contribuintes. Nós temos a obrigação de cobrar. Estamos cobrando. E queremos contar agora com o apoio de quem? Do Legislativo. Então, eu vou passar a palavra agora ao Júlio, que é o nosso advogado. Aliás, ele que ia falar isso tudo que eu estou dizendo, entendeu? Mas eu vou passar a palavra para o Júlio, para que ele possa dar mais alguns dados aí, para que a gente possa, então, partir para uma discussão maior. Obrigado, boa noite. Passo a palavra, então, para o doutor Júlio Otsuki. Senhor deputado, membros da mesa, boa noite. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença do proprietário do estabelecimento de ensino por ter comparecido nessa audiência. Para nós, é uma grande satisfação de tê-lo aqui. Gostaríamos de ter a presença do senhor antes da construção, do início das construções, para que pudéssemos debater. Tá? Para nós, foi uma grande surpresa a construção da escola fundamental, porque nós sempre tínhamos como conhecimento que aquela área verde, a qual os moradores cuidavam, tá, protegiam, inclusive os animais que viviam naquela localidade, que eram pássaros, saguias e macacos, tá? Nós cuidávamos daquela área. Nós tínhamos conhecimento que um dia poderia vir a ser construído um jardim de infância, cuja destinação é um jardim de infância. Para nós, foi uma grande surpresa a construção de uma escola fundamental. O que nós não conseguimos entender, qual foi o processo adotado para a mudança da destinação. Os documentos que nós temos em mãos, tá, são claros, é um jardim de infância. A NGB é uma norma geral. Ela determina o que é permitido construir na 700, em questão do estabelecimento de ensino. E na 710, no projeto original, foi estabelecido, acredito eu, depois de estudos feitos pelos Lúcio Costa e demais assessores, que naquela quadra comportaria um jardim de infância, não uma escola fundamental que demanda uma estrutura muito maior. Correto? Nós não entendemos como que a construção daquele estabelecimento de ensino consegue agregar uma calçada, que da 702 até 716 existe na mesma posição, e nenhum outro local é considerado propriedade particular. Porque somente na 710 a TerraCap, ou o órgão a administração de Brasília, considera aquela calçada como propriedade particular. Nós não conseguimos entender isso. Outra questão que nós não conseguimos entender, e que gostaria que fosse explicado para os membros aqui que compõem a mesa, é qual é a dimensão do terreno. Todo o terreno naquela localidade, nas 700, é retangular. Ali é um quadrado. Os documentos que nós temos em mãos dizem que é 73 metros norte, sul.
55 metros leste-oeste. Por quê? Se quem for lá visualmente vai verificar que leste-oeste tem mais de 55 metros. Também gostaria de saber a pracinha. Lá tem uma praça, uma área comum, que uma vez, há muitos anos atrás, a comunidade tentou construir uma sede para a associação. A administração negou a autorização, alegando que lá era destinada a uma praça. Como que agora a administração autoriza que seja construída ou transfere para a iniciativa privada uma área pública? Qual o projeto de lei que autorizou a transferência para propriedade particular? São esclarecimentos que nós gostaríamos dos membros da mesa e também, com certeza, do representante legal da escola, que poderá esclarecer ou talvez trazer até mais dúvidas para nós. Mas, nesse momento, eu acho que a presença dele ou do advogado, com certeza, irá dar esses esclarecimentos que toda a comunidade está almejando. Obrigado. Gostaria de informar que esta audiência está sendo transmitida ao vivo, tanto pela internet, no site da Câmara Legislativa do Distrito Federal, www.cl.df.gov.br, quanto pelo canal 9 da NET, e será retransmitida de acordo com a programação da emissora. Gostaria de passar a palavra para o representante legal do Colégio Alvaci Vitt-Rossi. Se eu estiver falando errado o nome, me corrija, por favor, tá? Dr. Sandro Murilo Guimarães Guilherme. Excelentíssimo senhor presidente da banca, na pessoa do deputado Raimundo Birbeiro, agradeço a presença, agradeço o convite que nos foi feito, agradeço também a presença dos ilustres representantes que estão aqui, dos integrantes da banca, e agradeço a população também que participou, que vai dar um respaldo mais que condizente a essa discussão que está sendo levantada. Inicialmente, gostaria de parabenizar o senhor Raul, falou realmente muito bem, conseguiu explanar as resignações da população local, muito bem colocado. E, inicialmente, por um apanhado geral, gostaríamos de colocar que nós somos solidários com as reivindicações que estão sendo feitas, porque... Obrigado. Porque, realmente, a preocupação ambiental é uma coisa que está sendo em voga e começou tarde a ser colocada, mas que as futuras gerações têm que se preocupar realmente com isso, porque caso contrário, nós não vamos ter uma solução para isso. A preocupação é válida. Contudo, temos que colocar temos que ser feitas algumas colocações que não foram muito bem esclarecidas quando da colocação do que foi levantado aqui. Inicialmente, é o seguinte: aquela área nunca, jamais foi destinada como área verde. Aquilo ali nunca foi destinado para a área verde. Sempre foi um terreno particular e, como tal, desde o plano diretor, foi especificado a construção de escola. Foi levantado aí o assunto da questão da construção de escolas, de jardim de infância, tem realmente uma diferença técnica que pode ser esclarecida posteriormente. Contudo, a documentação que está sendo anexada aqui, pode ser acesso a todo mundo, chamada NGB 144 de 88, prevê a destinação da área como construção de jardim de infância e ensino fundamental de primeiro grau. E é isso que está sendo feito ali, a construção de uma escola com ensino fundamental de primeiro grau. Em momento algum está sendo feita alguma coisa contra a legalidade, contra a legislação, contra a destinação que tinha sido colocada do terreno. Espero que isso tenha claro, porque a partir de então é que a discussão é travada. A Escola Alvaci Vitt-Rossi, ela não é de um porte, de uma mega ultra estrutura, como um Sigma, um Galois na vida. A escola se levanta aos poucos, e tanto é verdade que nós estamos aqui hoje. Caso fosse uma instituição de elevado padrão financeiro, nós não teríamos tempo hábil de sequer ter essa reunião aqui. O que prova que nós estamos abertos ao diálogo, estamos fazendo tudo dentro da legalidade. Tanto é verdade que o processo para a construção e liberação da escola corre na Secretaria do Distrito Federal há mais de 2 anos.
se forem observados os documentos constantes que podem ser apresentados a qualquer momento, essa área já está à venda desde 2005. Está à venda para a construção de um colégio. Infelizmente, as árvores que ali existem, com toda a representatividade que elas têm, elas não se destinam, ou seja, elas não têm a possibilidade de se manter nessa área, porque a destinação dela foi feita para a construção de um colégio. Não é uma boate, não é um posto de entretenimento, não é um posto de gasolina, não é isso. É uma instituição de ensino. E, como tal, tem que ser respeitada. Nós temos outras áreas no Distrito Federal, especificamente na Asa Norte, destinadas para a área verde. Não é o caso daquela dali. Aquela foi destinada para a construção de uma escola de ensino fundamental, conforme NGB 14488. Então, a discussão começa a ser travada daí. Não há ofensa à legalidade. As normas técnicas estão sendo cumpridas conforme exige a legislação. Está sendo colocado, os processos foram abertos no tempo correto. Após a compra, a aquisição do terreno particular, foi dada entrada em todos os procedimentos de aprovação do IBRAM, da nova CAP, para a autorização de poda das árvores, de retirada, e tudo foi feito conforme a autorização dos órgãos que estão aqui representados. Volto a afirmar, não se trata de uma instituição, como está sendo colocada, de profundo poder econômico, de enorme poder econômico. Não é isso. É uma escola que está sendo construída para que vai trazer, além disso, também uma qualidade de vida condizente com a realidade que se tem naquele local. Não necessariamente só da área, que, volto a repetir, não se trata de área verde, se trata de uma área particular com destinação para a construção desde 67. É um ponto que deveria ser colocado. De outro lado, nós temos que levar em consideração também que a TerraCap, que era a proprietária inicial desse terreno, quando da venda para o outro proprietário particular, especificou uma determinação que tinha que ser cumprido um prazo para a construção. Ou seja, a partir do momento daquilo ali, foi dado um lapso temporal para que fossem iniciadas as obras. Essas obras estão em atraso há já algum tempo. A multa que nós temos notícia é de em torno de R$10.000 por mês. Ou seja, o fato da escola não estar sendo construída, ou melhor, não ter sido finalizada até a presente data, acarreta um prejuízo de R$10.000 por mês. Entendemos a preocupação dos moradores da localidade. Realmente é uma preocupação condizente, é uma solicitação digna, tanto é que nós temos tão bons cidadãos aqui presentes. No entanto, volto a frisar, as colocações que estão sendo feitas na localidade estão dentro da legalidade. Infelizmente, não nos cumpre aqui discutir se foi feito ou não a destinação correta para aquela época com que foi projetado em 65. Ou seja, desde 65, aquela área estava destinada para aquilo. Se foi feito ou não, se era correto ou não, esse tipo de colocação deveria ter sido feito em momento prévio. E não agora, depois de iniciados os trabalhos, 2 anos de aprovação. Agora, só ficou visível realmente com a poda das árvores. E uma informação que talvez não esteja sendo repassada é que, para cada árvore retirada, tanto nativa como exótica, são replantadas outras tantas árvores. Então, para cada árvore nativa que foi cortada da localidade, do terreno de 4.050 metros, que depois os doutores aqui especificarão, foram cortadas 15 árvores nativas. Para cada árvore nativa é replantada, a custo da instituição, outras 30. E para cada árvore exótica, são replantadas outras 10. Nós tínhamos na localidade 15 árvores nativas e 32 exóticas. As nativas que eram de maior porte já foram retiradas, agora são as árvores exóticas. Ou seja, a instituição Alvacir Witt Rossi estará replantando 770 novas mudas, 770 novas árvores. Infelizmente, essas árvores não podem ser replantadas no terreno ou na localidade. Tem uma destinação específica que é dada pela secretaria responsável. Não estamos nós aqui como alvo de uma grande petroleira que está poluindo o meio ambiente. Muito pelo contrário. Nós estamos apenas cumprindo a legislação que determina que o uso daquela área tem que ser feito daquela maneira. Porque o artigo 5º da Constituição Federal nos determina
que a propriedade tem que atender à sua finalidade social. A finalidade social daquele terreno foi determinada em 65 que seria para a construção de uma escola. E está sendo feita. E isso que está sendo colocado. Não há ilegalidade, não está tendo nenhuma construção fora do padrão que foi sendo colocado. E é por isso que nós estamos aqui hoje, tentando chegar a um diálogo, uma composição, para especificar por quê. Infelizmente, nós não temos, pela redução, pelo espaço reduzido do terreno, de ter mantido aquelas árvores. Porque era do nosso interesse se fosse. Porque nada mais justo do que criar as nossas crianças, promover a educação das nossas crianças, com respeito e com interação ao meio ambiente. No entanto, é o seguinte, o terreno é de 4.050 metros. Depois o doutor aqui vai especificar por que está um pouco mais, que gerou a dúvida. O terreno é de 4.050. Por ser uma construção que tem que determinar, tem que ser obedecido um determinado espaçamento de construção de muro, de metragem, o terreno útil do terreno é de 2.700 metros. Nós estamos saindo agora de um terreno de 15 mil, passando para esse terreno de 4.000, de 2.000 e tanto. Que, além disso, a especificação técnica nos obriga a fazer estacionamento subterrâneo. Não tem a menor possibilidade, até mesmo pelo encosto que tem que ser feito, não tem a possibilidade de se manter as árvores. Seria do nosso interesse que elas fossem mantidas ali. No entanto, por uma impossibilidade física, não temos como fazer isso. E, novamente, eu volto a frisar, a palavra que nos traz nesse sentido aqui é apenas uma: solidariedade. Pela situação, pelo verde que vocês estarão sendo privados naquela localidade. No entanto, a destinação daquele terreno foi feita de outra maneira. Mais cedo ou mais tarde, aquilo aconteceria. Foi construído com a gente, está acontecendo neste momento aqui, com a instituição Alvacir Vitoriosa. Mas poderia ter sido qualquer outra instituição de ensino fundamental, de primeiro grau, conforme está sendo especificado aqui na mesa. Então, gostaria de frisar novamente, estamos solidários com a resignação de vocês, entendemos justa. Infelizmente, não nos é dado nenhuma outra opção que não seja simplesmente a construção. Porque inexiste na AW3 Norte, na Asa Norte, qualquer outro terreno remanescente para a construção de escola. É o único. Todos os outros terrenos já foram construídos. Foram construídos por N instituições. A nossa foi planejada de uma maneira que não vai causar distúrbio, que não seja simplesmente a poda, não sou menosprezando a poda e retirada, mas estou falando que o grande prejuízo vai ser a retirada. Não causará empecilho com o tráfego, porque o plano já prevê a saída de outro lado, não teremos prejuízo com a outra escola que tem lá, se não me engano, é o Monteiro Lobato, ou seja, não acarretará inchaço e prejuízo para a população que não seja aquela, que infelizmente vai ter que ser repassada para outra localidade. Pessoal, eu gostaria de pedir uma gentileza a vocês, que logo após, né, as manifestações dos membros da mesa, nós vamos inscrever todas as pessoas que queiram se manifestar. Então, eu gostaria, inclusive, que a nossa equipe já pudesse circular no plenário para fazer as inscrições devidas. E aí a gente poder continuar ouvindo o doutor Sandro. Obrigado. Perfeito. Retomando aqui, vou encurtar a explanação. Quero deixar claro que o prejuízo ambiental que está sendo causado está sendo reparado. De que forma? Estão sendo plantadas outras 770 árvores em outra localidade, com vigilância para realmente efetivo nascimento. Ou seja, nós estamos fazendo apenas o cumprimento da lei. Infelizmente, não há como fazer, como no ditado popular, fazer uma omelete sem quebrar os ovos. Nós estamos tirando as árvores daquilo ali, daquela localidade, estamos colocando outras 7 vezes mais em outro lugar. Não dá para coexistir esse tipo de colocação. Nós lamentamos realmente ter que podar árvores daquela localidade, mas não existe outra opção, pessoal. Aquela área é destinada para aquilo, não é área verde, é uma área particular com uma obrigação de fazer, que nos acarreta uma multa mensal de R$10 mil.
cada mês de atraso nós estamos pagando por isso. Então, estamos providenciando um mínimo de impacto ambiental na área. As pessoas integrantes da banca, os comprovantes técnicos aqui podem nos esclarecer melhor essa situação, mas gostaria de frisar novamente que não é de interesse do Colégio Alvacir Vitti-Rossi prejudicar quem quer que seja. A requisitação de vocês é válida, estamos solidários com isso, mas, infelizmente, aquela área não comporta essa permanência. Estamos saindo de lá, estamos tirando aquelas árvores e replantando em outra localidade. Se não fosse a Escola Alvacir, seria qualquer outra. Infelizmente, porque esse plano diretor já foi colocado há muito tempo. Não nos cabe agora, neste momento, passados mais de 40 anos, discutir a conveniência e oportunidade dessa medida. O que estamos discutindo aqui simplesmente é a legalidade ou não da retirada e construção desse colégio. Eu gostaria de cumprimentar a todos, estamos colocando à disposição para qualquer esclarecimento, o que precisar feito em matéria documental será apreciado, será esclarecida, e qualquer dúvida, qualquer posição pode nos ser passada, que, na medida do possível, todas elas serão cumpridas, conforme foi de boa vontade, sempre manifestada desde o início. Muito obrigado a todos. Bem, para que a gente possa saber como vamos conduzir, né, essa sessão, eu vou, logo depois, passar a palavra e já agradecer aqui a presença da doutora Estela Otton, né, que é a nossa administradora de Brasília, aqui do nosso plano piloto. Né. Agradeço muito, viu, Estela, a sua presença. Vou passar a palavra para a senhora. Logo depois, passaremos para o Georgiano, que falará sobre o trabalho da AGFIS. Depois, o representante da SEDUMA, Maurício Goulart. Depois, a Simone, da área de urbanismo, né, da administração. O Flávio, lá do IBRAM, né, e o representante da TerraCap, o Rafael. E, imediatamente após, nós abriremos para as perguntas que, certamente, alguns dos senhores e senhoras que estão dando o privilégio desta casa recebê-los, né, possam levantar. Né? O Raul também nos pediu, mas certamente ao longo das exposições mas ao longo das exposições ao que serão feitas, certamente essa questão que você levantou e que não se sentiu ainda respondido, ela será esclarecida. Né? Então, inicialmente, a gente vai procurar ouvir a todos e, a partir daí, é que a gente estabelecerá, né, uma regra, porque realmente o nosso objetivo é fazer com que esta casa possa realmente contribuir para a solução dessa questão. Quer dizer, nós não queremos apenas que seja feito a discussão é importante, mas tão importante quanto é nós sairmos daqui, talvez, com uma solução que permita, né, o sossego, né, tanto dos moradores quanto do empreendedor ou do estabelecimento de ensino. Né? Ainda bem, e aí, doutor, eu gostaria de dizer que realmente a deferência, inclusive, que nós temos, né, é exatamente porque se trata de uma instituição de ensino. Porque, evidentemente, se fosse, né, talvez, outro tipo de destinação, aí nós, possivelmente, teríamos até uma postura diferente, no sentido, né, de defender de uma forma mais contundente, né, o interesse dos moradores, porque nós sabemos que, muitas vezes, né, outras destinações, outras construções com outra destinação, certamente traz prejuízo para aquelas pessoas que escolheram essa cidade para morar e que, graças a essa garra dos moradores, a gente ainda está conseguindo manter uma qualidade de vida razoável na nossa cidade. Então, dentro da sequência, eu queria passar a palavra aqui para a doutora Estela, que nos honra com sua presença e é a administradora de Brasília. Boa noite a todos. Queria agradecer ao Raimundo e saudar a mesa.
Nós estamos há 8 dias na administração e até uma oportunidade para a gente se conhecer, né? Bem oportuna. E queria parabenizar também essa comunidade que está aqui presente, que eu vi que tem muita gente, e eu acho que essa gestão compartilhada, que a gente deve trabalhar em cima dela. Essa é a nossa intenção dentro da administração. Queria colocar, gente, que eu sou também moradora do Plano Piloto, né? Sou arquiteta, então essas questões a gente prima muito e vai batalhar muito também junto com vocês pela legalidade, né? Nós trabalhamos muito tempo na SEDUMA e a gente queria parabenizar essa casa também, a Câmara, que teve essa iniciativa de trazer todos esses órgãos aqui para a gente ter uma conversa só, né? Eu acho que essa iniciativa louvável, então a gente queria parabenizar a Câmara. E eu não vou me alongar, porque eu acho que vocês estão ansiosos para falar, então se eu ficar falando demais aqui, a gente vai perder tempo, até o tempo do questionamento de vocês, que a gente já participou de muitas audiências públicas, e até como comunidade, e eu sei da ansiedade que vocês têm de colocar as questões de vocês. Então, eu acho que a gente vai passar aqui para o Georgiano na sequência, porque a equipe técnica está aqui para esclarecer as questões técnicas, né? Então, eu vou me abster, embora arquiteta, oriunda da SEDUMA, eu tomei o conhecimento do processo dentro da administração regional, eu vou me abster para que depois o Maurício esclareça a questão de criação do lote, as questões de parâmetros urbanísticos, né, para em seguida, essa sequência é para a gente ter um entendimento, né, para em seguida a Simone, que é da diretora do urbanismo, ela falar da questão da aprovação. Tá? Eu acho que isso aqui é um momento de mediação, né, que a gente tem que trabalhar e aproveitar esse momento. Tá? Então, só tenho a agradecer a todos que tiraram o seu tempo para vir aqui, principalmente a comunidade, que eu sei o tanto que é difícil a gente... queria pedir desculpas pelo meu atraso também, que eu estava noutra audiência no Ministério Público, e também está mediando ações junto com a comunidade, e eu acho que é esse tipo de trabalho que a gente tem que louvar. Tá? Muito obrigado, boa noite. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Meu nome é Georgiano Trigueiro, sou diretor-geral da Agência de Fiscalização do Distrito Federal. Quero cumprimentar a mesa, aqui na pessoa da Estela, da Simone, pela administração de Brasília, também os representantes dos outros órgãos que compõem tanto a parte de fiscalização, que é o IBRAM, aqui presente, como os outros órgãos do GDF, a TerraCap, junto com o SEDUMA, que aqui está. Aos representantes dos moradores, meus cumprimentos também, e a todos os senhores, meu querido boa noite. A princípio, eu vou apresentar o que é a Agência de Fiscalização, só para os senhores terem uma ideia do que é o nosso trabalho dentro desse papel, dentro dessa situação que hoje aqui se apresenta. A Agência de Fiscalização foi uma autarquia criada que ela visa exatamente instituir um trabalho de fiscalização dentro do Distrito Federal, mas ela trabalha por especialidades. Hoje, a Agência de Fiscalização ela tem, dentro do seu âmbito de atuação, 3 especialidades hoje, a qual trabalhamos, que é a parte de obras e edificações, atividades econômicas, que é muito ligada à questão de código de posturas, e a parte de limpeza pública, no relativo à ação individual do cidadão com relação à nossa cidade. Relacionado ao caso específico aqui, a Agência de Fiscalização foi acionada por 3 mecanismos que nos chegaram. Um foi o próprio gabinete do deputado Raimundo Ribeiro, que entrou em contato com a minha pessoa, através de telefone, sobre esse caso especificamente. Outro modo de ação foi a questão do 156, que nos chegou uma ouvidoria também, que foi acionada através do telefone geral de ouvidoria do Distrito Federal, e o terceiro foi um ofício que nos foi encaminhado pelo Dr. Paulo Leite, que é o titular da 4ª PROURB do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Cada um desses mecanismos foram agrupados e foi deslocada uma equipe ao local para fazer a verificação do que seria o problema que os senhores estariam colocando. Lá chegando, foi constatado que a situação lá hoje, e é que existe lá, pelo menos para a fiscalização,
existe o tapume de obras e existe a possibilidade de vir a ser executada uma obra lá no local com o alvará de construção que é emitido lá. Basicamente, a fiscalização de obras, no primeiro momento, ela é exercida por 3 aspectos. O primeiro aspecto é a verificação do alvará de construção. O segundo aspecto é a verificação da existência de projeto aprovado e se a construção executada ela corresponde a esse projeto aprovado. E o terceiro aspecto é a questão das condições de tapume de obras. Com relação a esses 3 pontos, nós temos a primeira questão do alvará de construção, ele existe. Há um processo que percorreu a administração regional durante 2 anos, logrando com o alvará de construção, salvo engano, 021 de 2010. Com relação à questão de tapume de obras, projeto aprovado também tem, só tem que essa execução da edificação em si, ela ainda não foi iniciada. Então, não há como fazer a verificação se a obra que está sendo executada, ou que será executada, ou está sendo executada, ela está correspondente a esse projeto aprovado, que deve corresponder. Isso é um fator que se deve colocar. E o terceiro aspecto é a questão do tapume de obras que lá existe no local. Nós realizamos um levantamento com relação ao tapume hoje existente. E aquilo que foi autorizado através de licença frente ao órgão licenciador, que é a administração regional. Lá, com relação à situação específica aqui colocada, o tapume está correspondendo às medidas que foram autorizadas. Inclusive com uma pequena diferença menor do que foi autorizado com relação à área autorizada pela administração regional. Nesse primeiro momento, com relação à agência de fiscalização, não há pendências de infração administrativa que pudessem ser identificadas, com relação a esse caso específico é dessa construção. Então, até o momento, não foi identificado nada que venha a gerar infração ou responsabilidade para o proprietário do imóvel, no caso, a instituição. Só colocar para vocês o que é esse aspecto. Finalizando, eu acho bastante louvável a iniciativa de vocês, sim. Vocês devem sempre procurar o que é a qualidade de vida para o morador da cidade, porque vocês ali residem, ali têm as suas famílias, ali escolheram como sendo local para moradia. A questão existe uma questão legal que está sendo debatida aqui, quero parabenizar o doutor pela pesquisa, pela iniciativa, porque há necessidade sim de ser vigiado, há necessidade sim de fiscalizar. Nós, enquanto fiscal, eu posso falar isso de cadeira, que eu sou fiscal da carreira de fiscalização de atividades urbanas, a compreensão do que é o trabalho da fiscalização, o que é a necessidade de fiscalização e de verificação de como a nossa cidade está sendo ocupada, de como ela cresce, vem mudando nos últimos tempos. Isso é um aspecto bastante positivo. Isso é o que vai defender a qualidade de vida. Nós costumamos dizer que nossa maior missão na agência de fiscalização é exatamente essa, é procurar defender a qualidade de vida do morador do Distrito Federal. A nossa cidade ela cresceu. A nossa cidade ela tinha uma previsão para 500 mil habitantes. Hoje em dia está chegando a 2.700.000 habitantes. Então, os planejamentos urbanos eles têm que ser revistos. Há necessidade imperativa hoje de conseguir resgatar o planejamento urbano dentro do Distrito Federal. Porque tudo que foi visto lá na idealização de Brasília, na idealização do Distrito Federal, hoje não corresponde nada à realidade. E aí exatamente está a questão, exatamente tem a participação, e é muito importante a participação da comunidade. Eu sempre falo com o pessoal, hoje nós temos a comunidade que está cobrando. Então, hoje nós temos a possibilidade de executar a nossa tarefa com um grande aliado nosso, que é a própria comunidade do Distrito Federal hoje, que vem compreendendo o que é o trabalho, qual que é a necessidade e o que nós devemos buscar com isso. Então, mais uma vez, quero deixar os parabéns, parabenizar o deputado Raimundo Ribeiro pela iniciativa da audiência pública, porque raras vezes houve esse tipo de espaço aberto para se discutir questões como essas, que está sendo aqui colocada hoje, e é exatamente a gente poder ter uma maior compreensão de o que é todo esse processo administrativo. Não que ele seja perfeito. Eu acho que muita coisa pode ser melhorado em termos de legislação de fiscalização, legislação de normas urbanísticas e todo esse processo administrativo da forma como ele é feito hoje. Para os senhores terem uma ideia, muito tem sido feito busca durante esses anos. Mas o que é
de salutar nessa questão toda, em todo esse processo, é que ninguém detém poder definitivo com relação a um processo como esse. Agora, a mesa, hoje, ela é composta de vários órgãos que aqui estão. Cada órgão tem suas atribuições, suas competências, exatamente para buscar o quê? Buscar que ninguém tenha o poder absoluto. Ninguém é dono total da verdade. Então, todos têm que dar a sua contribuição, todos geram inferência, julgamento de valor, para, ao final de tudo, poder colocar. Mas aquilo que é máximo em qualquer sociedade moderna é a questão legal. Não que ela seja imutável, ela nunca é imutável. A lei, ela possui um aspecto muito forte no Estado de Direito, que ela determina quais são as condutas, mas ela nunca gera um Estado que é um Estado único, é um Estado que dali ele não deve mudar, ele não deve nunca se transformar. Pelo contrário, o maior elemento transformador de qualquer lei é a própria sociedade, que faz com que ela exista ali, que a lei exista. Então, só parabenizar a todos, agradecer a oportunidade de aqui estar hoje, poder participar desse momento aqui, que é um momento de satisfação, ver essa participação efetiva com relação ao processo de crescimento da nossa cidade. Muito obrigado e boa noite. Agradecer as palavras do nosso amigo Georgiano, que faz questão, Georgiano, de público, de dar o depoimento de que todas as vezes que foi necessário, né, que tivéssemos, né, a oportunidade de buscar na agência de fiscalização esclarecimentos e, às vezes, alguma atuação mais concreta, sempre encontrei na sua pessoa e vários, né, outros fiscais esse apoio necessário. E sabemos, inclusive, que essa agência de fiscalização que foi criada foi exatamente com o objetivo de buscar dar a segurança necessária para a população com relação aos seus direitos. Às vezes, o papel do fiscal nem sempre é bem entendido, nós sabemos disso, né? Porque você participar de órgãos de controle é muito complicado, mas o Georgiano, com muita habilidade, tem conseguido sempre nos atender em tudo aquilo que nós temos buscado o apoio. E muitas vezes saímos satisfeitos até com um não, mas é um não tão bem colocado, tão bem fundamentado, que a gente fica muito feliz com essa atuação que a agência tem na sua direção. Gostaria, então, de passar a palavra agora para o representante da SEDUMA, o Maurício Goulart. Desculpa. Boa noite a todos. Eu sou Maurício Goulart, eu sou arquiteto, há 3 anos eu sou diretor do Conjunto Urbanístico Tombado pela SEDUMA. Sou setor do quadro efetivo do Distrito Federal. Eu não vou falar muito, não vou falar nada muito diferente do que os meus colegas já disseram aqui, eu só gostaria de esclarecer as questões que foram levantadas sobre a destinação do terreno, que e sobre os aspectos que estão na NGB, que é mais ou menos como qual é a atribuição da SEDUMA nessa discussão aqui, né? O lote fica no interior da quadra 710, e isso é uma característica das quadras 700. Elas não são exclusivamente residenciais, elas têm sempre um desses lotes de ensino no interior delas, isso acontece em quase todas elas. E, inicialmente, eles foram designados, eu não saberia precisar quantos eram de jardim de infância, quantos eram de escola-classe, mas havia quadras em que o lote designado era para a escola-classe, que é a escola de ensino fundamental do governo, e havia lotes designados para jardim de infância. No caso dessa quadra 710, eu tenho aqui em mãos uma planta de 1963, que designa a área para jardim de infância, com as medidas que o colega colocou aqui, 73 metros por 55 metros, eu fiz uma conta rápida aqui, deu os 4.050 metros quadrados que ele citou. Pois bem, esses lotes eram intercalados, alguns para a escola-classe, outros para jardim de infância. Eu digo isso só para poder mostrar que em algumas quadras, não é o caso dessa, é bom que fique claro, mas em algumas quadras, desde o início, já estava previsto uma escola de ensino fundamental dentro da quadra. Tá. Mas o fato é que,
dentro dos trâmites legais vigentes na época, foi feita uma alteração. O lote era de ensino, continuou sendo de ensino, mas esses lotes de ensino das quadras 703 até 716 passaram a ter os usos permitidos de creche, maternal, jardim de infância e escola de primeiro grau, a partir da NGB 144/88, que já foi citada aqui. Eu só queria esclarecer que ela foi um estudo feito em 88, aprovado em 89, e nessa época não havia Câmara Legislativa, não havia Estatuto da Cidade, e havia sim o Conselho de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente, o CALMA. E eu tenho aqui na norma os trâmites legais cabíveis naquela época foram seguidos, que era a instituição de um processo para tratar do tema, a aprovação disso por uma decisão do CALMA, Conselho de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente, que era o órgão de representação popular existente na época, não existia nem a Câmara Legislativa, a própria obrigação de haver autorização legislativa para fazer uma mudança de uso dessa natureza passou a existir só com a Lei 245 de 92, posterior à instalação da Câmara Legislativa e tudo mais, e uma aprovação por decreto. O próprio governador, na época, se eu não estiver errando a data aqui, ele ainda não era eleito diretamente, em 88, 89. Né? Eu nem sou brasiliense, talvez eu esteja indo além do que eu sei aqui. Mas, enfim, foi feito com os trâmites cabíveis na época, uma pequena alteração de uso, uma adequação, e a NGB passa a tratar de todos os demais parâmetros que cabe tratar numa NGB, e aí eu, inclusive, refutaria a informação do representante dos moradores, de que a NGB não trata de uso, ela trata de todos os parâmetros, inclusive de uso. É na NGB que a gente define o uso. E a NGB, ela trouxe todos os demais parâmetros para todos esses lotes das 703 a 716 que eram necessários para dar respaldo para as administrações regionais aprovarem os projetos. Nesse caso, uma única administração regional. Mas, da nossa leitura da NGB, essa NGB é válida para cada lote de ensino no interior de cada quadra 700, tanto é assim que as plantas de parcelamento que mostram os lotes, elas sempre vêm listadas na NGB. A NGB tem um formato padrão, e a planta que registra esse lote com aquela medida que eu falei, de 73 por 55, ela está citada na NGB. Então, na nossa interpretação, não resta dúvida de que a NGB, sim, se aplica ao lote. E também não resta dúvida que os colegas lá, na época, cumpriram os trâmites legais cabíveis, numa época em que você não tinha Câmara Legislativa, não tinha Estatuto da Cidade. Eu concordo com os moradores quando dizem que, se a gente fosse produzir uma alteração dessa natureza nos dias de hoje, a gente teria que ter feito uma série de coisas, mas a alteração foi feita há 21 anos. É isso que eu tinha para colocar. Muito obrigado. Agradecendo a Maurício da SEDUMA, gostaria de passar a palavra à diretora da área de urbanismo da administração de Brasília, Simone. Boa noite a todos. Meu nome é Simone Malte, estou no GDF há 5 anos, já trabalhei na SEDUMA e estou na administração há 3 meses. Sou funcionária concursada, analista de administração pública. E recebendo essa demanda, queria explicar que a gente analisou todos os trâmites do processo. Parece que foi levantado aqui que teve um questionamento de lisura de procedimento de aprovação de projetos. Isso não ocorreu. O projeto está todo lícito, todo certinho, todo correto. E realmente não há o que falar a respeito da aprovação e da emissão do alvará de construção, que foi emitido, que é realmente o que ele falou, o alvará número 21 de 2010, foi emitido agora há pouco. E a gente também tem a colocar a respeito do questionamento das calçadas. Foi feita também a consulta à SEDUMA pela Administração Regional de Brasília a respeito dessa interferência na calçada que estava sobreposta ao lote. E
conversando na Terracap, a gente fizemos uma vistoria. Nessa época eu estava na Seduma, trabalhava com o Maurício, também peguei esse processo e foi feita a vistoria no lote, e a gente tinha algumas saídas, que seria deslocar o lote 1 metro para o lado oeste, o lado de um prédio que fica em frente à escola. Ou então a Terracap falou que existiria um processo que demandaria muito tempo, que era para devolver valores, porque o lote ia ter que diminuir de tamanho. Então, na Seduma, a gente fez o estudo da calçada, de um remanejamento da calçada dentro de todas as normas de acessibilidade. Foi feita a conversa com os proprietários, que se dispuseram a arcar com esse ônus, que não era competência dele. Às vezes acontece, isso não é a primeira vez que acontece, às vezes acontece de uma diferencinha na alocação, quando a Terracap bate os piquetes, quando vai lá piquetear o lote, está passando em cima tem que fazer remanejamento de redes, tem que fazer alguma mudança na calçada. Isso é normal, não é nenhum bicho de 7 cabeças. A gente autorizou, a Seduma autorizou essa mudança na calçada, e inclusive um outro acesso dos veículos para a avenida que passa abaixo, que fica acima da W3 Norte, para justamente o parecer da Seduma foi embasado também em incômodo à comunidade. O que poderia causar incômodo? Será que... E a gente admitiu a entrada por carro pela outra via para evitar mais incômodos à população. E acho que eu falei o que eu precisava ter dito. Na área técnica era conhecida como W3,5, mas é aquela pista que passa atrás da... Exatamente. Foi autorizada a cruzar a calçada com carro, pode passar em qualquer lugar, isso existe, normal, exatamente para evitar o trânsito dentro da superquadra, porque a gente sabia que ali ia aumentar o tráfego. A outra questão, que foi a do tapume, a questão da colocação do tapume também é um procedimento padrão, normal, autorização de espaço além do lote, de utilização de área pública, mediante pagamento ao governo dessa área, da utilização dessa área, enquanto é feito toda a obra. Porque quando existe a previsão de ocupação total da projeção, o proprietário precisa de usar a área pública para fazer barracão de obra, colocar areia, colocar o material de construção, e isso tudo também passou por análise e não tem nada que está ilícito no processo. Existem casos que ele passa por cima de áreas de circulação, de vias de circulação. A cidade ela não pode evitar, quando o proprietário de um terreno precisa entrar com um caminhão e que precisa barrar uma via pública, pode também, porque é uma prerrogativa do proprietário, ele precisa entrar com o caminhão, ele precisa de construir. Doutora Simone, a senhora me permite, eu acho que eu vou conseguir traduzir, porque eu estive no local. Acho que eu vou conseguir traduzir mais ou menos o sentimento dos moradores que, com esse desejo da solução, muitas vezes ainda não estão conseguindo aguardar o momento que eles vão poder fazer as perguntas. Como eu lhe disse, eu estive no local e verifiquei que há uma distância, se eu não me engano, de 1 metro do tapume para a porta de uma casa. Verifiquei também que tinha uma área, um corredor que corta toda a quadra. E nesse corredor, o tapume invade, né, esse corredor,
E as pessoas que faziam habitualmente a sua caminhada por aquele corredor são obrigados a se deslocar para poder dar continuidade à sua caminhada. Se fosse apenas as pessoas, né, que não têm, vamos supor aqui, nenhuma deficiência visível, né, num caso de excepcionalidade, poder-se-ia até admitir uma situação como essa, desde que, evidentemente, fosse por um tempo curto. Mas eu tive notícias, por exemplo, de pessoas que têm deficiência física. E essas pessoas sequer foram contempladas com algum tipo de acessibilidade, mesmo, né, que por pouco tempo, o que significa dizer que realmente causou desassossego. Veja que eu não estou nem entrando na questão legal da utilização de uma área pública em razão do acontecimento, porque é claro que isso não se situa mais, não é apenas no campo da legalidade, é no campo também da conveniência e da oportunidade, né, que está inserido no poder discricionário do administrador público, né? Mas eu percebo que existe na comunidade esse desassossego, principalmente por causa desse corredor, e ninguém me contou. Eu fui e vi que realmente a entrada das pessoas na sua casa está sendo prejudicada pela colocação de alguns tapumes, e aquilo ali termina beneficiando talvez o surgimento de mais violência do que a que nós já temos e que nós temos dificuldade de conviver. Então, me parece que a conveniência e a oportunidade talvez pudesse ser revista, né, para que a gente verificasse que uma escola, evidentemente que atende os interesses, né, do investidor na área educacional, mas, acima de tudo, tem que se verificar que o destinatário de qualquer serviço, não apenas da administração, mas também de uma instituição particular de ensino, né, por quem nós temos o maior respeito, tem o destinatário. O destinatário, a princípio, são os moradores da própria quadra. E se nós não conseguirmos estabelecer uma relação mais do que pacífica, uma relação harmoniosa com os moradores, nós vamos ter, numa quadra, né, moradores detestando uma escola que lá se estabeleceu porque a sua construção deixou sequelas. E isso, evidentemente, não é o ideal para ninguém. Na verdade, o que nós queremos é que a escola seja uma parceira desta comunidade. E o que acredito que a escola deseja é ter nos moradores, nos moradores, o parceiro necessário. Então, eu acho que essa questão última que a senhora colocou, estando, se houver a concordância, estando na conveniência e na oportunidade da administração, talvez seja um ponto que a gente pudesse rediscutir. Ok? Bem, diga, Estela. Só um segundo. Para dar a palavra para os outros. Eu acho que essa questão você colocou bem, Raimundo, até pela sua experiência na Secretaria de Justiça, né? A gente está vendo casos aí do posto de gasolina, todo mundo, né, viu aquela barbaridade, a gente acompanhou. Eu estou há 8 dias e já fui batizada com essas questões. Então, o que eu acho que a gente pode realmente... a gente está aqui, o que foi colocado é a questão da legalidade, mas é lógico que a gente faz a cidade para as pessoas e elas que vão habitar. Né? Que eu digo, eu sou brasiliense, candanga, sou do plano piloto, vejo e estou vendo agora o plano piloto com outros olhos. Tá? Eu passo agora com um olhar muito mais crítico. E eu acho que essa questão pode muito bem ser discutida depois com o representante aqui também do colégio, né? A questão da gente estudar
esse canteiro. Mas acho que tem uma questão maior aí, que eu acho que a comunidade está colocando, que é em relação ao uso. Então, eu só queria colocar aqui, esse problema, eu acho que a gente tem até questão da gente discutir e conversar, mas eu acho que tem um questionamento maior, que é a destinação. Bem, Simone, você concluiu? Concluiu? Senhor deputado, Pois não. só bem rapidinho, se o senhor me permite só fazer uma colocação, talvez um questionamento para a doutora Simone, poderia? Claro. Tá. Doutora, pelo que eu entendi, das opções que a administração teria para resolver o problema do terreno que foi vendido ao Sr. Alvacir, pelo que eu entendi, a metragem era um X no papel, na prática o terreno era bem menor. Foi isso, né? Aí, assim, só um minutinho, por gentileza. Das opções, pelo que eu entendi, então, foi consultado ao proprietário, tá? Aí foi dada a opção de avançar para a calçada para compensar. Agora eu pergunto, foi feito algum estudo em relação a qual impacto seria causado à comunidade ao deslocar essa calçada, ao retirar essa calçada do local? Eu vou falar primeiramente desse questionamento do tamanho do lote. O projeto está dentro dos parâmetros urbanísticos, ele precisa cumprir a exigência de número de vagas e aí ele optou por subsolo, vagas em subsolo, é um direito do proprietário de fazer o partido arquitetônico como melhor lhe aprouver. E para utilizar o subsolo, ele vai utilizar toda a área do terreno. Ele precisa cumprir os afastamentos obrigatórios, que reduzem realmente o percentual de ocupação do lote, ele vai ser colocado depois. Então, ele precisa fazer a escavação do subsolo, que essa é 100% do tamanho do lote. Depois, ele vai, o pavimento térreo, ele é bem menor, ele vai respeitar ele não vai ficar em cima da calçada. Talvez vocês estejam questionando isso, né? Parece que, pelo que ele vai estar lançando ali as estruturas para fazer a escavação, os muros de contenção do subsolo, e aí vocês ficam com medo, vai surgir uma parede aqui? Não, não é isso. A escola realmente vai ter o recuo, e ali ela vai fazer jardim, porque existe todo o percentual de urbanismo. Na ANGB é bem claro, vocês todos devem ter lido, isso está tudo cumprido de acordo com o projeto. A questão dessa alteração da calçada, a SEDUMA tem a prerrogativa de, quando quando a intervenção é assim, mínima, a SEDUMA, como órgão deliberativo do uso do solo urbano, ela pode fazer essas alterações. Assim. E ele foi consultar o DETRAN, que estabeleceu outras exigências, depois que passou pela SEDUMA, a Administração Regional de Brasília sentiu necessidade de conversar com o DETRAN justamente por causa dessa outra passagem de automóveis, e foi cumprida, todas as exigências do órgão de trânsito também foram cumpridas. Acho que eu respondi. Ok. Gostaria de, então, apenas informar que vamos ouvir o representante do IBRAM, Flávio Marcelo, o representante da TerraCap, Rafael Rezende. Logo depois, eu gostaria de passar a palavra para o Raul, que está ali inquieto. Né? Muito. E depois nós iniciaríamos, né, o convite para que os moradores que se inscreveram possam fazer uso da palavra. Então, passo a palavra agora para o representante do IBRAM, Flávio Marcelo. Boa noite. Boa noite aos membros da mesa, ao senhor deputado Raimundo Ribeiro, aos demais presentes. O IBRAM é um órgão relativamente novo e eu estou na diretoria de fiscalização há 2 meses, mas tenho 17 anos de carreira. Sou engenheiro florestal e o IBRAM é o órgão responsável pela execução da política ambiental no DF. E, consequentemente, a fiscalização ambiental está sob responsabilidade dessa instituição. Existe em Brasília um decreto, o 14.783, de 93, que trata especificamente da questão de corte, poda, transplantio de árvores, arbustos, dentro das áreas urbanas de todo o DF.
Esse decreto estabelece que a nova CAP, na figura do DPJ, na região administrativa de Brasília, é o responsável pela autorização de corte e poda de árvore. O IBRAM, atualmente, né, na época que o decreto foi aprovado, era SEMAR. Aí agora, atualmente, essa parte é desenvolvida pelo IBRAM. O IBRAM faz a fiscalização. A comunidade acionou o IBRAM no dia 30/4/2010 e, por acaso, foi eu que fiz a primeira vistoria. Eu estive no local por volta de 1:45 e ainda estavam no local vários representantes da comunidade. Eu solicitei ao engenheiro responsável, o arquiteto urbanista responsável pela obra, a apresentação do alvará de construção. Ele apresentou, eu pedi que ele me apresentasse a autorização da nova CAP de PJ para corte de árvore. Ele me informou que havia solicitado, mas não estava com o documento no momento. Eu, então, lavrei uma notificação informando que corte ou poda de qualquer árvore no local estava proibido naquele momento. Só poderia haver após a apresentação dessa autorização. Posteriormente, nos foi apresentado essa autorização. Então, o IBRAM, dentro de suas competências legais, fez o seu papel. Estou aqui para responder eventuais perguntas, mas, no ponto de vista legal, o empreendimento seguiu a norma desse decreto, né, que dispõe sobre esse tombamento de espécies. Tá? Muito obrigado, Flávio. E agora eu gostaria, então, concluindo nessa primeira passagem de todos os membros da mesa, passar a palavra para o representante da TerraCap, né, o Rafael Rezende, que, quem não sabe, pessoal, a TerraCap é o órgão do dinheiro, né? Boa noite. Eu sou o Rafael Rezende, arquiteto da TerraCap. Foi posto aqui que nós somos o órgão do dinheiro, então o que cabe a nossa responsabilidade, a nossa competência, no caso, foi a realização da venda desse lote. Foi colocado no começo dessa audiência pelo morador da quadra, o senhor Júlio, desculpa. Uma questão sobre a possível alteração do uso desse lote e se talvez essa alteração fosse realizada de má fé. O que eu tenho aqui de dados é que o lote foi criado em nome da nova CAP em 65, já com esse uso destinado a princípio como jardim de infância. Em 88, como foi posto aqui por colegas, o uso foi ampliado para também colégio do primeiro grau. E o lote foi vendido pela TerraCap em 2004, né? Ou seja, o uso já tinha esse uso estipulado há mais de 16 anos, praticamente. Então, pelo que eu ouvi aqui na mesa, foi exposto pelo Dr. Raul, advogado que representa o colégio, e pelos meus colegas depois foi reafirmado que até o dado momento, em termos de dados, em termos de leis, de cadastro, pelo lado técnico, tudo corre da maneira legal. E é isso, eu não tenho que prolongar muito, que dizer muito mais, porque meus colegas já disseram bastante aqui. É isso. Obrigado. Ok, agradecendo a manifestação do Rafael. Brinquei, viu, Rafael, com relação a isso, mas tem dinheiro, sim, a TerraCap arrecada bastante, viu? Bem, eu gostaria, então, de passar a palavra para o Raul, né, que nos solicitou. Eu acho que ele não se sentiu contemplado na sua indagação e a consequente resposta. É isso, Raul? Primeiramente, eu queria parabenizar o ilustre advogado Sandro Murilo pela sua competência em tentar desvirtuar um tanto quanto
o discurso, né, do nosso pleito, qual seria. Em momento algum, nós aqui levantamos o problema da derrubada das árvores. Já foi fato consumado. Isso é um crime que já foi cometido, isso aí não tem mais volta. Seja qual for a decisão que tomar, isso não pode mais ser revertido. Mas, em todo caso, respeito. Segundo, assim, foi dito aqui pelo representante acho que foi o Maurício Goulart, que não é brasiliense, né? Alegou, e diz que a NGB, em 88, alterou o uso do terreno. O uso é uma coisa, destinação, para mim, não sei, para você pode ser. Então, o que eu penso é assim, se a NGB 144/88 alterou este uso, porque em 2004 tem um processo que foi, inclusive, pedida a alteração da destinação deste mesmo terreno para se construir um prédio de 3 andares, e foi indeferido. E foi feito consulta à comunidade, e não existia também ainda o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade foi aprovado, e você vai desculpar nesse ponto, eu era da Caixa Econômica Federal e participei da elaboração e da discussão dele em todo o Brasil. Então, isso não veio ao caso. Mas é assim, o que eu escuto aqui é que o projeto está regular. Eu concordo. O projeto eu falei isso para o arquiteto. O projeto deve ser um projeto excelente, de excelente qualidade, que observa todas as normas da NGB. Perfeito. A calçada é questão de consulta à comunidade, coisa que até agora eu não vi em momento algum a senhora Simone Malte pensar um pouquinho na comunidade. Se é prerrogativa dela, eu acho que tem que pensar na comunidade, sim. Ela está lá com a prerrogativa de defender os interesses da cidade, que são maiores do que qualquer outros interesses. E para discutir nesse nível, eu prefiro não discutir. Simplesmente a gente já tem que abaixar a cabeça e escutar o que os órgãos falam para a gente que vale. Eu posso fazer isso, é prerrogativa minha, e como é minha prerrogativa, eu posso até matar. É isso que vocês estão passando para mim. Me desculpa, filho. Desculpa chamar de filho, não é falta de respeito, não é a idade mesmo. Então, é assim, o que eu vejo é que não foi em momento algum, se não existia o Estatuto da Cidade em 88, foi feito esse processo. Por que agora que existe o Estatuto da Cidade, que é federal, não foi consultada a comunidade? Por que essa presunção de vocês, administradores... Espera aí. A NGB não pode alterar sem a comunidade se manifestar, amigo. Me desculpa. Filho, fui alterada há muitos anos, mas qualquer projeto dentro do Estatuto da Cidade tem que ser, qualquer um, seja ele em terreno público ou privado, tem que ser verificado o impacto na sociedade. Em momento algum foi consultado. E quando é falado aqui, inclusive, com relação a deficiente físico, e o que eu escuto é o seguinte: a SEDUMA tem prerrogativa para isso, e PT saudações. Que é isso, gente? A gente está aqui para conversar ou para baixar a cabeça e continuar levando cipuada? Vamos levantar. A NGB 88 alterou, mas não foi alterada a destinação. Não foi alterada a destinação. Eu só pediria a vocês que a gente... Olha, ô Georgiano, você foi fantástico, porque o seu trabalho nada mais é, né? A dificuldade maior é fazer o quê? Você já recebe um projeto aprovado,
num terreno destinado ali, e você tem que ver se aquele projeto que está sendo executado está dentro daquilo que foi previsto. É só isso, filho. Só que o projeto, que é de excelente qualidade, acredito eu, de uma competência de engenharia e de arquitetura fantástica, está sendo construído num terreno que não é previsto, é jardim de infância. Jardim de infância não é escola de admissão. O próprio tribunal, isso está escrito em tudo quanto é lugar. Não estou aqui levantando, o deputado Raimundo, eu estou indignado com a disfarçatez das pessoas chegarem para a comunidade que vem aqui e está reivindicando um direito e falar, não, isso é prerrogativa nossa. Então, se é prerrogativa deles, que eles façam qualquer coisa. Acabem com Brasília. O tombamento de Brasília não existe. É só isso que eu tenho para falar, eu não tenho para falar mais nada, eu já estou cansado. Ok. Eu gostaria, para que a gente pudesse ter, né, um encaminhamento bom, eu gostaria que as pessoas da mesa que ainda vão se manifestar, que anotassem o que foi colocado por cada um e, após a oitiva daqueles que desejam também participar, né, vocês pudessem fazer, né, as respostas num apanhado, ok? Eu tenho aqui uma pergunta. A pessoa não gostaria de fazer uso da palavra, mas ela gostaria de saber quantos alunos estudarão na escola e de quantos andares será o prédio. Acho que o representante da escola, o doutor Sandro, poderá responder. Enquanto o senhor verifica isso, eu gostaria de chamar para fazer uso da palavra a Vanderly Costa, que é moradora da 710 e que é assessora do deputado Paulo Tadeu, nosso amigo, nosso grande companheiro, que eu gostaria, inclusive, de dizer que, antes da gente iniciar, né, essa audiência, o deputado Paulo Tadeu fez questão de falar conosco para justificar que Sobradinho, que é a cidade onde a gente mora, né, está aniversariando. E o deputado Paulo Tadeu não poderia deixar de estar lá, né, então, mas ele fez questão de se fazer presente, né, na presença da Vanderly, que é muito mais bonita do que ele, inclusive. Eu fico muito feliz, né? Boa noite a todos. Deputado Raimundo Ribeiro, quero parabenizá-lo pela sua iniciativa, pela rapidez, né, como a sua assessoria agiu. Sou moradora da 710 Norte, do Bloco A, aquele bloco de 5 andares que fica em frente à quadra de esportes, tá certo? Moro lá há 10 anos, tá? E estava tranquila com o caminhar das coisas, até que os moradores começaram a se movimentar, mas eu não tive a agilidade que o senhor e a sua assessoria tiveram, né? Então, realmente, acho que o senhor merece os parabéns. Então, deixa eu falar uma coisa aqui. Se eu me exaltar, o senhor, por favor, puxa a minha orelha, tá certo? O senhor já sabe como eu trabalho, então, fique à vontade como deputada e eu como assessora da casa. Sou consultora legislativa concursada da Câmara Legislativa e estou temporariamente trabalhando com o deputado Paulo Tadeu. O seguinte, em 2008, havia uma prefeitura na quadra que funcionava mais ou menos. E o prefeito, os dois moradores, por favor, me corrijam se eu estiver errada, porque foi ele que me pediu a informação. Ademar Gregório é hoje o síndico do meu bloco, tá certo? E ele veio falar comigo que estava havendo uma movimentação dos moradores da quadra contra a construção de uma escola ali naquela área, né? E eu, rapidamente, tentei buscar informações acerca da área, que área que era, né, se era particular, se não era, qual era a destinação e tal. Então, eu consegui ter acesso a uma ficha cadastral da TerraCap, que eu posso passar depois para... Eu tenho lá no meu arquivo, tá certo? Trouxe aqui poucas cópias, mas
fico à vontade para passar para a sua assessoria, para o Maurício, né? Em 12 de maio de 2008. Tá? Então, em 12 de maio de 2008, eu consegui ter acesso a essa ficha cadastral. A SHCGN 710 tem 2 áreas destinadas para escolas. Tem uma área, e aí o Maurício, que acho que esclareceu, pelo menos para mim, né, a questão da alternância. Tem uma área de 2.717 metros que fica